Bom dia, turma, tudo bom com vocês? Vamos aqui iniciar o nosso segunda unidade, onde nós trataremos sobre os transportes. Os transportes que são importantíssimos para o desenvolvimento não só do comércio, mas sim como a circulação de pessoas, certo? Então, os meios de transporte eles vão ser importantes para transportar tanto as mercadorias como nós mesmos, certo? Certo. Então vamos lá. Quando nós falamos sobre esses meios de transporte, sétimo ano, eu falo sobre interligar a produção e a população. Seja essa produção ou seja essa população de cidade para cidade, do campo para a cidade ou de país para país. Ok? E esses transportes são diversificados, atendendo à necessidade de cada viagem. Sendo isso, a gente considera vários critérios para adotar qual vai ser mais rentável financeiramente falando e melhor para o envio dessa mercadoria ou mesmo para as nossas viagens. Esse... Desculpem. Esses meios de transporte são os terrestres, os aéreos e os aquáticos. Os terrestres são os que deslocam pelo solo, ônibus, moto, metrô, ferrovias, essas coisas. Os aéreos são os helicópteros e os aviões. Os aquáticos são os navios, as embarcações, as lanchas, os barcos, entre outros. Ok? Bom, e tudo isso faz com que esse tráfico, não só esse tráfego não só de pessoas como de mercadorias, estejam conectadas através de uma rede, ok? Essa rede vai ligar o ponto A e o ponto B, o local onde você comprou e aonde você vai receber a sua mercadoria, ou aonde você mora e até onde você quer ir viajar, se locomover, se deslocar. Tranquilo? Tranquilo. Então vamos lá. Então, no caso das mercadorias, o meio de transporte ele tem que ser o mais adequado possível, a fim de alcançar resultados positivos. Por que isso, pessoal? Imaginem só, vocês compraram algo pela internet e querem que a sua mercadoria chegue em perfeito estado para você. Não é o correto, não é isso? Então, para isso, vamos avaliar qual que vai ser o melhor meio de transporte possível para que essa carga transportada ela fique em um preço mais baixo e chegue em segurança para a sua casa. Então, para isso a gente avalia. Vou colocar aqui. Quantidade de carga que vai ser transportada, o combustível que vamos utilizar, a distância entre um local e o outro e se tem ou não infraestrutura, principalmente essa infraestrutura se for o transporte rodoviário, que aí vai precisar de estradas de qualidade. Também vai precisar que seu local tenha acesso por vias de rodovia, ok? Esse gráfico aqui mostra a quantidade de cargas que cada um leva e tem a legenda para vocês acompanharem no livro de vocês. Bom, algo importante. Professor, quais transportes entre esses aqui que são mais caros, mais baratos? Vamos lá. Os custos de transporte pelos navios e pelos trens, ou seja, os transportes ferroviários e hidroviários, eles são mais baratos. Então, quando a gente fala sobre longas distâncias e cargas pesadas e para levar em um ponto, tipo o norte lá em cima do país até o sul lá embaixo, e é muito peso, muito grande. Então, os transportes melhores para utilizar
são os navios e os trens. Só que não é o que acontece aqui no Brasil, né? A gente pouco vê esses tipos de transportes. Isso é importante em países grandes como o Brasil, só que a gente não encontra muito isso. Nós vamos ver a seguir que todos esses transportes têm as suas vantagens e têm as suas desvantagens. Ok? Vamos lá. Há, portanto, muitos fatores com diferentes pesos relativos a serem considerados antes da gente contratar um meio de transporte. Entre eles, a característica da carga, o que você está transportando, o custo, o trajeto, o serviço, a capacidade, a rapidez, a segurança. Então, tudo isso a gente leva em conta antes da gente contratar, antes da gente escolher qual tipo de transporte nós queremos para viajar. Ok? É importante a gente ver isso porque eu estou falando sobre mercadorias, certo? Mas nós também fazemos isso, pessoal. Vejam só, a mãe e o pai de vocês falam: eu quero viajar para São Paulo nessa virada de ano. Então, eles mesmos vão fazer essa avaliação de qual transporte que vocês estão vendo aqui vai ser melhor, mais rápido, ou mais seguro, ou mais barato, ou mais rentável, mais lucrativo para viajar. Então, não só as empresas, não só quem envia os produtos fazem essa análise, como nós mesmos. Lembrando, o assunto são transportes, transportes de mercadorias e de pessoas. Vamos lá. Aqui. O transporte aeroviário, por exemplo, ele é rápido e indicado para mercadorias urgentes. Ele transporta as cargas e as pessoas ao mesmo tempo. Então, para um transporte rápido, é utilizado o transporte aeroviário. Ok? O transporte ferroviário, as principais vantagens é que ele percorre longas distâncias com uma quantidade de carga muito alta. Ok? Trens levam muita carga. Quais são as vantagens além de muita carga? Um custo mais baixo, um frete mais baixo, mais seguro e vai consumir menos energia, menos consumo energético por cada unidade, né? Só que ele também vai ser o transporte que mais vai demorar. Óbvio, né? Um trem ele vai ser mais devagar do que um avião, por exemplo. Isso é algo muito óbvio. Então, vocês viram que eles possuem vantagens e desvantagens. O transporte hidroviário, hidro é água, então transportes aquáticos, aquaviários. Apresenta também um baixo custo em relação às ferrovias e às rodovias. É utilizado para grandes distâncias e apresenta condições naturais para esse meio de transporte. Então os preços dos produtos ficam mais baratos, porque o preço de transportar é menor. Ok? Bom, aonde que é utilizado bastante nisso? Na região norte. Lembra que eu falei para vocês que a região norte é um local que possui muitos rios, floresta amazônica e tal. Então, nessa região é onde tem a maior quantidade de transportes aquaviários. Quanto mais o custo for baixo, mais o preço do produto vai ser baixo também, principalmente a questão do frete. Vocês perceberem que se vocês forem comprar algo no Mercado Livre, no aplicativo Mercado Livre, muitos dos valores do frete é até mais caro do que o valor do produto, porque o valor de entrega é muito grande. O transporte rodoviário destaca pelo funcionamento simples, pela versatilidade, eita, quase não sai,
no transporte de diferentes tipos de carga. Ele é indicado para médias e curtas distâncias, não são indicados para as longas distâncias. Por isso o frete é muito caro, porque você vai ter que gastar em gasolina, você vai ter que gastar em infraestrutura, que são as ruas, as estradas, e também vai gastar na manutenção desses caminhões, certo? Se tiver algum problema, pneu, motor, essas coisas. Tudo isso vai fazer com que o preço final do produto seja mais caro. O ideal seria que nós tivéssemos todos os três tipos de transportes de uma forma igual, como é o que acontece aqui nos Estados Unidos, que é o mais igual entre todos. Todos esses países aqui são países grandes. Percebam só, o maior país do mundo, a Rússia, tem 81% do seu transporte nacional às ferrovias. Por quê? Transportam produtos maiores e mais baratos, e um custo mais barato. Como o país é muito grande, é o maior país do mundo, esse tipo de transporte ele é mais indicado. O Brasil também é um país gigante, porém o Brasil ele decidiu privilegiar o transporte rodoviário, que a longa distância fica muito caro. Mas a gente vai entender o porquê que o Brasil quis privilegiar as rodovias. Vamos lá. Vale a pena ressaltar que esses países desse gráfico aqui são países de grande extensão territorial, assim como o Brasil, e seria mais indicado e vantajoso os meios de transporte ferroviário e aquaviário. Vocês veem que não é o que acontece aqui no Brasil. Quais são os dois menos usados? O ferroviário e o aquaviário. Por isso que comprar alguma coisa é tão caro que não seja próximo da gente. Os transportes no Brasil, como eu estou falando para vocês, esses transportes conectam o país, são tanto as cargas, os produtos, como as pessoas, e esse aqui é o gráfico que mostra que o Brasil realmente utiliza muito mais o meio rodoviário do que os outros. A gente chama isso de modal, ok? Transporte modal. O que é modal? Modelo, certo? Então, o meio modal do Brasil é o rodoviário. O transporte modal mais utilizado na Rússia é o ferroviário, ok? Vamos lá. Vamos aqui entender o porquê que o Brasil ele privilegiou as rodovias. E para isso a gente tem que lembrar de Juscelino Kubitschek, o JK, aquele mesmo que construiu Brasília, que fez aquele plano de 50 anos em 5. Eu também falei para vocês que ele abriu a nossa economia. Quando ele abriu a nossa economia, ele abriu para várias empresas transnacionais, ou seja, as empresas que vinham de fora, principalmente as empresas de automóveis, os veículos e montadoras aqui no Brasil. Esses automóveis eram carros, caminhões, tudo isso, certo? Todos os automóveis que vocês imaginarem. Então, como o Brasil ele tinha aberto a sua economia para esse tipo de indústria chegar e desenvolver no Brasil, o Brasil privilegiou a eles ao rodoviário, né, que são os transportes terrestres, o maior, uma maior participação nessa distribuição de produtos. Então, o Brasil, só para privilegiar as empresas que estavam vindo a desenvolver o Brasil no período do Juscelino Kubitschek, ele privilegiou essas montadoras, essas empresas de carros, de automóveis, e assim o Brasil fez uma escolha a privilegiar esse tipo de transporte, ok? Que nem eles falam aqui.
O motivo relaciona-se ao interesse das empresas transnacionais que vinham para cá nesse período e começaram a instalar as primeiras montadoras de veículos no país. É claro, elas estão vindo aqui no Brasil, então elas tinham um interesse de que esse modelo, esse modal, fosse bastante utilizado. E isso trouxe vários problemas para nosso país. Como eu já falei para vocês, uma delas é o frete muito caro, né? Outra é a poluição atmosférica. No Brasil tem muito carro e isso traz uma poluição muito grande. Quando eu falo que o Brasil tem muito carro, países europeus, por exemplo, é muito comum o transporte público ser o mais utilizado, porque o transporte público, além de poluir menos, ele tem uma qualidade enorme. Vocês já viram aqueles filmes que mostram aqueles carros de 2 andares em Londres, na Inglaterra, aqueles vermelhos? Quem já assistiu Harry Potter já deve ter visto. Na Holanda, por exemplo, um dos maiores meios de transporte é a bicicleta. Porque além de ser mais saudável, não polui. Ok? Você está fazendo um exercício físico, não está poluindo, então é o mais utilizado. Aqui no Brasil não, todo mundo quer ter um carro ou uma moto. Então isso já é algo um pouco cultural. Então vai ter essa poluição mesmo. Outra coisa é a falta de infraestrutura, que a gente vê só saindo de casa, as nossas rodovias, as nossas ruas, tudo emburacado. E também acidentes rodoviários, que existem bastante aqui no Brasil, muito também por causa desse acúmulo de carro. Fora também a elevação do custo de mercadorias, que é o que eu falei para vocês. Esse modelo rodoviário é um modelo para curtas e médias distâncias, só que o Brasil é muito grande, então isso deixa as coisas mais caras. Aqui é um mapa das principais rodovias. Vocês veem que na região sul e sudeste é onde mais tem, porque o desenvolvimento industrial e o comércio precisava que tivesse um transporte para ligar todos os pontos, para que assim o mercado consumidor ele tivesse sendo abastecido em todos os locais. Então é por isso que os transportes precisam chegar em todos os locais, e onde que tem menos rodovias é na região norte por dois motivos. Primeiro, pelo baixo desenvolvimento industrial e urbano, ok? A gente já falou sobre isso quando estudamos a região norte. E segundo, porque aqui é onde tem a maior quantidade de transportes aquaviários, porque na região norte é onde vai possuir a maior quantidade de rios do Brasil, ok? Então, como tem muitos rios aí, também influenciado pela floresta amazônica, então não tem muitas rodovias nessa região. E o transporte ferroviário no Brasil, que é tão utilizado nos países europeus, lá na Europa, onde aconteceu a primeira revolução industrial, aqui no Brasil só foi utilizado no período imperial, quando o Brasil era um império. E eles tinham a ideia de interligar todas as regiões do país, ou seja, ligar o Brasil inteiro através das ferrovias. Seria maravilhoso se isso tivesse continuado. Mas, como a gente estudou, antes disso, só para não atropelar o assunto, as ferrovias foi muito importante na produção de café lá em São Paulo, na região sudeste, que dessa forma esse produto ele era exportado de uma forma mais segura, eficaz e mais barata para o exterior. Depois disso, pessoal, quando Juscelino Kubitschek privilegiou o sistema de rodovias aqui no Brasil, as ferrovias só começou a entrar em decadência. Primeiro, unificou várias estradas de ferro e depois, dos anos 60 para os anos 90, como teve uma falta de investimento no setor,
esse meio de transporte ele se tornou basicamente só contratado pelas indústrias, pelo setor privado. Olhem aqui a diferença que nós temos do mapa de ferrovias no Brasil para o de rodovias. A gente consegue ver que o Brasil privilegiou um modelo ao invés de todos, e isso tem algumas consequências no bolso de todo brasileiro. Ok? Essa aula de hoje, vejam as atividades da plataforma, eu encontro vocês em nosso horário.